Oi, gente. Então, vamos falar sobre a Lei do Progresso, que é uma das 10 leis citadas no Livro dos Espíritos, segundo a doutrina. E segundo a doutrina, existem duas espécies de progresso, que não necessariamente andam juntas, andam de mãos dadas, que são o progresso intelectual e o progresso moral. Vamos primeiro, antes de qualquer coisa, pensar o que é progresso. Vamos lá. A que se refere a palavra, o conceito, a ideia de progresso? Todo e qualquer movimento ou processo de avanço, crescimento, evolução é progresso. Progresso é uma marcha para frente, é um avanço natural e regular da humanidade. A gente está buscando progredir o tempo todo, da nossa vida, por exemplo. O progresso regula a humanidade. O progresso tem relação direta com o conhecimento. E esse conhecimento nos traz a ideia de progresso intelectual. Quando a gente avança em tecnologias, quando a gente avança em novidades, o que nós temos é um progresso intelectual. Nós hoje vivemos uma realidade de avanço tecnológico. Isso é progresso intelectual. O progresso intelectual, no entanto, é que vai levar a gente ao progresso moral. Por quê? Porque ele fornece meios, ele nos dá o caminho para o desenvolvimento do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade que a gente tem de escolha que nos foi dada por Deus. Então vamos lá, a gente tem um progresso intelectual, um avanço intelectual, isso diz respeito à inteligência, a conhecimento. Quanto mais avanço intelectual e conhecimento a gente tem, mais consciência para trabalhar o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Todo mundo aqui já ouviu falar no livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Com o livre-arbítrio em processo de consciência, é que nós conseguimos aumentar e evoluir no progresso moral. Por quê? Porque quanto mais consciência a gente tiver, maior é a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos, em relação às nossas escolhas. E isso faz com que a gente seja protagonista, com que a gente seja, com que a gente desempenhe o papel principal na vida da gente. Nós somos responsáveis pelo tempo de transformação que nós estamos vivendo. Vocês já repararam, já perceberam como as coisas estão rápidas? Assim, a gente está vivendo uma quarentena, a gente está vivendo uma pandemia. Todo mundo fala do Covid, do coronavírus, mas fala também da vacina. O homem está pesquisando, está estudando, está evoluindo e crescendo em conhecimento para salvar a humanidade. Isso é progresso intelectual. E é assim que a gente avança, e é assim que a condição e o nível de consciência da gente aumenta. Quanto mais aumenta o nosso nível de consciência, maior é a nossa responsabilidade em relação ao nosso livre-arbítrio, que vai viabilizar o nosso processo de transformação. Já repararam como as crianças estão nascendo mais espertas, aprendendo mais rápido? Se você pegar uma pessoa mais velha e der um celular, ela não sabe o que faz. Se você pegar uma criancinha e der um celular, ela destrincha aquele celular inteiro. As crianças já nascem em um determinado patamar de progresso intelectual. E o que é que nós, como educadores, como pais, como mães, avós, precisamos fazer?
ajudar nesse processo e potencializar e trabalhar em cima de valores, em cima do progresso moral. Mas vamos lá. Concordamos que o progresso intelectual está avançando. Vamos lembrar de tudo que surgiu nos últimos tempos, como a gente já falou aqui. Todo o avanço tecnológico que a gente vem experimentando. Alguém aqui, a propósito, imagina a vida sem celular? Quase todo mundo tem celular. Quem imagina a vida sem WhatsApp? Todo mundo tem uma história de WhatsApp. A gente tem computadores que trazem informações praticamente, trazem notícias praticamente na hora que acontecem. Tudo isso é pela evolução intelectual do homem. Mas olha, todos esses avanços, por vezes, são usados para o mal. Todos nós já ouvimos falar dos celulares e internet que são utilizados para espalhar notícias falsas, as tais fake news. Os computadores têm vírus que roubam os nossos dados e as nossas informações e que invadem a nossa casa e que filmam a nossa intimidade. Nesse contexto, a evolução intelectual existe, mas não a moral. A moral está deficitária, está devendo. Percebam quando a gente reclama de corrupção, de roubo, de comportamentos errados, inadequados. Quando a gente reclama e pede, clama por justiça, nós estamos certos, é o nosso direito. Mas é certo a gente reclamar, pedir, clamar e dentro de casa não ensinar as nossas crianças através de bons exemplos? E dentro de casa, ensinar as nossas crianças a levar vantagem em cima do outro? Como é que vai ser esse aprendizado, onde a gente tem um discurso, fala de uma coisa, ensina uma coisa, mas faz outra? A gente pode pregar a honestidade e comemorar quando leva vantagem em cima de alguém? Como é que ficam os valores e a condição e o processo de aprendizagem de uma criança vivenciando tudo isso? É correto levar vantagem em cima dos outros? Sabe quais são os maiores obstáculos, as maiores dificuldades em relação ao progresso moral? Pois bem, são orgulho, egoísmo, falta de honestidade, falta de solidariedade, falta de consciência cristã. Essas faltas todas, junto com o orgulho e com o egoísmo, que é tão conhecido nosso, desenvolvem a ambição e a paixão pelo poder, pelo mandar, pelas riquezas e pelo levar vantagem. Sem essa vigilância constante, o progresso intelectual vai continuar se desenvolvendo sim, mas sem amor. E o que é que Jesus mais buscou nos ensinar, senão o amor? Senão a amorosidade, a solidariedade, a empatia, o cuidado, o crescer junto. Os minutos desperdiçados não voltam mais. Quando a gente deixa de fazer o bem, quando a gente deixa de andar na linha, deixa de ser honesto em um determinado momento, isso não volta. Quando perdemos a oportunidade de acrescentar valores morais que são importantes para o nosso patrimônio espiritual, porque vamos prestar conta, não tenho dúvida que vamos prestar conta. Quando a gente perde essa oportunidade, ela não volta. O minuto passado não vai voltar. O que vai acontecer é a necessidade de corrigi-lo. E a vida fica mais fácil e mais leve se a gente não precisar corrigir, porque a gente já está em um bom caminho. A lei do progresso não tem volta. Ela nos encaminha, nos leva, está nos encaminhando e nos levando para uma civilização cristã. Uma nova civilização cristã. Nessa nova civilização, nós seremos menos egoístas e menos orgulhosos. Os costumes
serão diferentes, serão mais intelectuais e morais do que materiais, especificamente. Nós temos sim a necessidade de ter. Eu não estou dizendo, por exemplo, que ter ambição ou querer melhorar de vida ou buscar ganhar dinheiro é errado. Isso não existe. A gente ouve falar direto que dinheiro é coisa do demônio, é coisa do diabo, corrompe. Dinheiro, posses, coisas, são ferramentas, são coisas. E o que demoniza isso somos nós, com o nosso comportamento, com a nossa conduta. A gente precisa mudar o nosso padrão de conduta, a nossa percepção, os nossos valores, dar valor ao que tem valor. Os indivíduos responsáveis pela nova civilização que o Espiritismo busca estabelecer na Terra somos nós. Somos os responsáveis únicos e diretos pela construção de uma nova humanidade. De acordo com as explicações dos espíritos, a civilização que vivemos hoje é incompleta. Vivemos uma fase de transição para alcançar um verdadeiro mundo cristão. O que vai prevalecer nesse verdadeiro mundo cristão é a amorosidade, é o cuidado, o amor ao próximo, a empatia, o crescer, evoluir junto e o valor ao que tem valor. Agora sim, as ideias, hábitos e costumes só se transformam com o tempo, leva tempo, não é de repente, só se transformam com o tempo. Os velhos hábitos vão se enfraquecendo de uma geração para outra. Daí a importância da gente cuidar da cabeça, dos valores das nossas crianças, para que esses velhos hábitos comecem a desaparecer e sejam substituídos por outros mais importantes, mais relevantes e mais valorosos. Precisamos construir em nossos filhos cidadãos, indivíduos repletos, imbuídos, cheios, completos de novos princípios, de novos valores, de novas ideias.